Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vou fazer uma explicação aqui para vocês conseguirem fazer a atividade do formulário dessa semana. Então, coloquei aqui a data, dia 1/9, e nós vamos começar a falar das forças, tá bom? Então, forças são grandezas vetoriais, possuem módulo, direção e sentido. Existem diversos tipos de força, de atrito, peso, resultante. Nós vamos começar a estudar pela força-peso. Eu tinha comentado no começo do ano, quando a gente ainda estava presencial, não sei se vocês vão se lembrar, que quando a gente fala o que está medindo na balança, a gente chama de peso, é uma maneira errada de falar. Nós estamos medindo a massa, porque peso é uma força. Então, vamos entender aqui. Eu fiz algumas revisões aqui para a gente discutir, para a gente entender melhor. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí vocês vão falar para mim, tá, professora, mas o que é aceleração? Porque a gente acabou que não deu tempo de estudar. Então, eu coloquei aqui uma revisão, vocês vão entender que não é difícil. A velocidade, lembram que a gente estudou quando a gente fez a aula de laboratório na rua da escola? Então, é a distância, o deslocamento, dividido pelo tempo. Aí você vai ter a velocidade. A aceleração nada mais é do que a velocidade dividida pelo tempo de novo. Então, você pega o deslocamento e divide pelo tempo. Aí você pega o resultado e divide pelo tempo de novo. Isso vai dar aceleração. E aí, olha só que interessante. O deslocamento tá em metros. É em metros que a gente usa na aceleração. E o tempo tá ao quadrado, tá segundo ao quadrado. Porque você dividiu uma vez, 1 segundo. 2 vezes, 2 segundos. Por isso é segundo ao quadrado, ok? Então é tranquilo para a gente entender essa parte. A aceleração é chamada de A. Mas quando a gente está falando da força-peso, a gente coloca G. Por que a gente coloca G? Porque é a aceleração da gravidade. E aí, como ela já é muito específica, não é uma aceleração qualquer para ser o A, a gente já utiliza o G na física. E a aceleração da gravidade é de acordo com o planeta que você está estudando, é de acordo com o satélite que você está estudando. Isso a gente vai ver aqui exemplos. Então, eu tenho o tempo que vai ser em segundos e eu tenho o deslocamento que vai ser em metros. Então, por exemplo, na Terra, no nosso planeta, a gravidade é aproximadamente 9,8. E na Lua, que é utilizado bastante nos exercícios de física, no nosso satélite natural, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6. E aí a gente vai entender como que isso vai fazer parte do exercício. Então, vejamos. Calcule a intensidade da força-peso de um corpo de 20 quilos no nosso planeta, ou seja, no planeta Terra. Então, eu vou fazer a caneta. Eu gostaria que vocês copiassem essa matéria no caderno para a gente ter um entendimento. É melhor a gente ter a matéria e não só no vídeo, tá bom? Então, a minha fórmula é P é igual a M vezes G. Eu sempre falo para vocês resolverem a lápis, porque se a gente errar, a gente conserta. Eu tô escrevendo a caneta para ficar mais escuro, para aparecer melhor no vídeo, combinado? Então, calcule a intensidade da força-peso. Então, P é o que eu quero calcular. P de um corpo. Vocês se lembram que qualquer coisa, eu vou usar a palavra coisa, que eu queira estudar em física, eu posso chamar de corpo? É isso. Então, um corpo de 20 quilos. Então, eu tenho a massa 20 quilos, certo? E eu tenho a aceleração da gravidade do nosso planeta, que é 9,8. Putz grilo, professor, eu vou ter que ficar fazendo conta com o valor quebrado, com 9,8. Então, esse 9,8, a física permite a gente arredondar para 10, o que facilita um bocado. Então,
eu vou colocar aqui o meu 10, certo? A minha força-peso será 20 quilos vezes 10, será 200. 200 o quê? Então, eu tenho a massa, que é em quilogramas, é uma unidade que fica grande, vezes a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. Tudo isso é muita coisa. Então, a física resolveu que toda força vai ser medida em Newton. Ela simplificou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado para Newton. E nós devemos escrever com N maiúsculo. Por quê? Toda vez que a unidade representa o nome de uma pessoa, a gente representa com a letra maiúscula. Tá certo? Então, observem que o exercício ficou muito simples de ser resolvido, porque 20 vezes 10, tá certo? Agora, vamos a outro exemplo aqui, como é que vai acontecer. Na superfície da Lua, onde a aceleração gravitacional é 1,6, aí eu vou ter que usar 1,6, certo? De um corpo apresenta peso, então vejam que agora eu tenho peso, 3.200 newtons. Calcule a massa desse corpo, então eu quero saber a massa. Então, vamos à fórmula. P é igual a M vezes G. Então, o peso, 3.200. Calcule a massa. M continua. A aceleração da gravidade na Lua, porque está se referindo a esse peso aqui na Lua, 1,6. Tá certo? Então, aí essa conta vai ficar um pouco grande, né? Porque esse 1,6 vai passar para cá dividindo. 3.200 divide por 1,6 será a minha massa. Então, eu vou montar a conta aqui do lado, vamos ver. 3.200 dividido por 1,6. Para eu começar a conta, eu preciso igualar as casas, né, na matemática. Uma casa depois da vírgula, para eu cortar a vírgula, eu acrescento o zero no outro número. Tanto faz se a vírgula estiver aqui ou aqui. Se a vírgula estivesse aqui, eu acrescentaria o zero aqui, certo? Então, tá bom. Pego 32, que dividido por 16 dá 2, exatamente, certo? Então, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Quanto deu meu resultado? 2.000. Então, eu venho aqui, a minha massa é de 2.000 quilos, 2 toneladas, ok? Então, é bem alto mesmo o valor, porque a gente estava falando lá da Lua. Então, o formulário dessa semana, vocês vão resolver muito parecido com esse exercício que tá aqui, que eu vou colocar direto lá no Classroom, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, por e-mail ou pelo Messenger, eu vou deixar escrito lá como toda semana, e a gente se fala no próximo vídeo. Combinado? Um abraço, tchau!